Então, lembrando, né, que o processo de compostagem, quando a leira é bem formada, quando a nossa pilha de composto é bem formada, nós vamos ter então essa liberação de calor. Essa liberação de calor resulta do processo de fermentação baseado no processo de decomposição dos carboidratos que estão presentes na matéria orgânica. Então, essa temperatura elevada, né, ocorre a perda também de água, de CO2, ou seja, são características inerentes ao processo de decomposição aeróbico. Ainda nós vamos ter alteração do pH, o pH em algumas situações pode chegar até 12, é um pH bastante elevado, um pH bastante alcalino, e nós temos que lembrar também que a liberação no processo de decomposição aeróbica, na composteira aeróbica, ou os processos aeróbicos de maneira geral, nós temos a perda ou a formação de amônia. A amônia é perdida para o meio ambiente e a amônia resulta do processo de degradação de proteínas. Então, o nitrogênio vai ser convertido em amônia e essa característica faz com que nós tenhamos então um composto, né, um fertilizante obtido no processo de compostagem, no processo aeróbico, que ele tem menos nitrogênio que o processo anaeróbico. Então, a escolha do processo também leva em conta a finalidade que nós queremos e a disponibilidade, mas talvez o preponderante seja a disponibilidade de mão de obra, a disponibilidade também financeira para se trabalhar. Quando a leira não é bem feita, quando a leira bem feita no sentido de disponibilidade muitas vezes de matéria orgânica, nós não conseguimos ter uma altura, né, uma altura ideal de 1,2, 1,5 metros, a perda de calor para o ambiente é muito grande e nesses casos o processo ele não vai aquecer o suficiente. E nessas situações nós temos que ter um cuidado maior com relação às características sanitárias do material que nós estamos produzindo, né? Então, uma outra variação também que deve se levar em conta é a própria questão de um processo chamado compostagem laminar, onde a matéria orgânica ela é depositada na superfície do solo. Então, a matéria orgânica é largada na superfície do solo, a altura é uma altura pequena, de 5, 8 centímetros, e isso faz com que a degradação ocorra de uma forma um pouco mais lenta, mas sem uma elevação substancial da temperatura do material. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter. Mas também vai funcionar, o processo também vai acontecer de forma adequada. Então, visto, né, o que fazer com qualquer tipo de material, incluindo fezes na propriedade rural, mas muitas vezes esse processo de compostagem ele é utilizado para dar destino à matéria orgânica do resíduo sólido doméstico, inclusive. Então, muitas vezes as casas têm suas composteiras, basicamente para atender as plantas do jardim, e essa composteira é feita é produzida, né, ou é construída, é confeccionada utilizando os restos mesmo da cozinha e utilizando também muitas vezes fezes de pequenas aves. Então, das galinhas, né, de codorna, é feito também essa mistura para dar origem ao produto, né, para fazer irrigação do pequeno jardinzinho. E aí, pessoal, só lembrando quando falamos em fezes, toda vez que nós tivermos um processo, seja aeróbico, seja anaeróbico, que tenhamos a utilização de fezes para colaborar ou para fazer a decomposição, isso nunca pode ser utilizado em legumes, né, em verduras, naqueles produtos que nós vamos consumir crus, na alface, etc. Então tem que ter um cuidado e todas as vezes que receber fezes, seja a origem que for, seja o processo tecnológico que for, não pode, por lei, ser utilizado para fazer a fertilização de legumes, verduras, produtos, né, que são consumidos, consumidos diretamente, muitas vezes crus ou com um pouco de tratamento. Então são alguns cuidados que a gente tem que ter. Isso que nós vimos para dar destino à matéria orgânica de uma maneira geral. Mas existe a possibilidade ainda de um tratamento para dar destino especificamente às fezes animais. E aí, um dos procedimentos que a gente tem para destino para as fezes animais vem a ser as esterqueiras. E as esterqueiras, por sua vez, podem ser esterqueiras líquidas ou sólidas. No caso da esterqueira sólida, nós vamos ter um processo também aeróbico. À semelhança da compostagem, existe uma forma de dar destino às fezes dos bovinos, por exemplo, utilizando uma esterqueira que necessita de pouca quantidade de água para fazer
a sua manutenção, e aí dessa forma é chamado de esterqueira sólida, e nessas condições ainda, essa esterqueira sólida, ela é considerada e ela funciona como um processo aeróbico. Lembrando, né, só para a gente usar um exemplozinho para a gente trabalhar, que quando se fala em esterqueira sólida ou esterqueira líquida, esterqueiras de uma maneira geral, é porque nós temos a necessidade de dar um destino adequado para as fezes que é produzida pelos animais de produção. Então essa tabela aqui nós já vimos na aula teórica, só para lembrar, que traz para nós a apresentação da quantidade média produzida por animais de fezes, né, por dia. Claro que isso aqui vai depender, é uma média, então vai depender do tamanho do animal, do manejo alimentar desse animal. E para nós, exemplo, agora, para trabalharmos, né, um pequeno detalhe ou um pequeno conhecimento, seria que a partir do conhecimento que bovinos adultos semi-estabulados, e é uma realidade da nossa região, os animais passarem um dia no campo e à noite eles serem armazenados, serem guardados num galpão, por N motivos, né, e um dos principais motivos é abigeado, a gente pode dizer que esses animais eles produzem cerca de 10 a 15 quilos de fezes quando são mantidos presos, né, num ambiente. Então essa quantidade é diária e muitas vezes isso aqui serve para nos embasar, por exemplo, quando a gente precisa de utilizar esses dados para a construção de uma esterqueira. E aqui um exemplo que nós vamos trabalhar é justamente um exemplo bastante palpável, um pequeno produtor rural em que ele mantém 12 vacas, poderíamos dizer que tem 12 vacas em lactação, e essas vacas justamente passam por esse sistema, onde os animais à noite eles vão ficar presos, né, num determinado local, e durante o dia eles vão ficar soltos. E aí, justamente, o pequeno produtor, o produtor que tem pequena quantidade de vacas, está interessado em melhorar a qualidade do leite produzido. Muitas vezes essa aqui é a realidade pessoal daqueles produtores, pequenos produtores, em que o seu resultado, o extrato, né, oferecido pelas cooperativas, pela indústria de leite, indica para ele que a contagem bacteriana total do leite acaba sendo elevada. E aí vários processos higiênicos é feito na propriedade, e muitas vezes a problemática está justamente naquele local onde as vacas passam para ser ordenhadas. E muitas vezes elas estão passando por um local que tem uma grande quantidade de fezes, e essas fezes dos bovinos elas acabam chegando no teto, e isso pode ser um fator determinante para a elevada CBT. Então esse produtor nos procura para nossas atividades, nossos conhecimentos técnicos, seja zootecnista, seja veterinário, para que nós possamos oferecer uma solução que não impacte economicamente tanto no seu dia a dia, né? Então um impacto financeiro pequeno. E aí uma das possibilidades é justamente a construção de uma estrutura chamada a esterqueira sólida. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer quando pensa numa esterqueira sólida é estabelecer alguns parâmetros. E no próximo vídeo a gente começa a trabalhar com quais parâmetros nós vamos utilizar para a construção de uma esterqueira sólida, para orientar a construção de uma esterqueira sólida.